Caros ouvintes, mais uma vez sejam muito bem-vindos ao meu canal CCB, Análise, Cultos e Doutrina. E no vídeo de hoje nós vamos fazer mais uma análise. Nós vamos analisar a mudança do Inário 4 para o Inário 5, uma mudança proposital e arbitrária, uma mudança com o objetivo de extrair as letras que diz que a Bíblia é a palavra de Deus do Inário 4 para fazer a mudança para o Inário 5, né? E o objetivo é justamente esse: tirar a autoridade da Bíblia como palavra de Deus e colocar a autoridade de Deus, né? A autoridade de Deus e a palavra de Deus, aquilo que sai da boca do pregador, do púlpito da CCB. E, infelizmente, isso é uma tremenda heresia, né? Negar a autoridade das Escrituras como palavra de Deus e dizer que a palavra de Deus é aquilo que sai da boca de um homem, né? Obviamente que aquilo que o homem estiver pregando e estiver de acordo com as Escrituras, claro que isso vai ser a palavra de Deus, mas aquilo que estiver saindo do púlpito e não estiver de acordo com as Escrituras, não será a palavra de Deus. Então, os irmãos da congregação cometeram um erro grotesco, né? Infelizmente, praticaram esta heresia, negando a autoridade da Bíblia, negando a autoridade das Escrituras e querendo colocar a autoridade da palavra de Deus, da Bíblia, apenas naquilo que sai do púlpito. E, infelizmente, isso é uma tremenda heresia. E eu vou provar para vocês aquilo que eu estou dizendo aqui. Eu vou citar aqui para vocês alguns hinos, vou fazer algumas comparações e vocês vão entender que essa mudança foi arbitrária e proposital para negar a autoridade da Bíblia. Eu vou abordar aqui alguns hinos, né, do Inário 4 e do Inário 5 para fazer essas comparações e provar para vocês, né, esse erro grotesco e arbitrário praticado pelos irmãos da congregação cristã no Brasil, com o objetivo de negar a autoridade da Bíblia como palavra de Deus. E o hino que eu vou abordar primeiro é o hino 162 do Inário 4, que diz assim: é na Bíblia a palavra que ilumina os nossos pés, né? E no mesmo hino, nesse mesmo hino diz assim: é na Bíblia que achamos os conselhos do Senhor e por elas alcançamos fé em Deus no Criador. Então eles mudaram a letra desse hino. Esse hino agora é o hino 178 do Inário 5. E a mudança do número foi uma mudança proposital também, para que a Irmandade não perceba, né? A Irmandade não perceba essa mudança. Foi uma mudança proposital também do número dos hinos. E esse hino agora está escrito assim no Inário 5: a palavra preciosa. Ou seja, no Inário 4 do hino 162 a autoridade era da Bíblia como palavra de Deus, e no hino 178 do Inário 5, que diz a palavra preciosa, ou seja, a palavra, aquilo que sai do púlpito. Infelizmente, um erro grotesco que nega as Escrituras Sagradas. O hino de reunião de jovens e menores do Inário 4, o hino 439, que diz assim: sou amado por Jesus, pois a Bíblia assim me diz. E no mesmo hino, né, diz assim: Cristo me ama, Cristo me ama, Cristo me ama, a Bíblia assim me diz. Então eles pegaram essa letra e mudaram e colocaram assim: sou amado por Jesus, a palavra assim me diz. Né? Vamos para outro hino agora, o hino 162 do Inário 4, que dizia assim: há na Bíblia o ensino. Então eles mudaram a letra desse hino também, que diz assim: para sempre permanece a palavra divinal. Então estou provando para vocês que o objetivo da mudança da letra desses hinos foi negar a autoridade da Bíblia como palavra de Deus e como regra de fé. E quando os irmãos da congregação fizeram essa mudança,
eles não só atingiram a Bíblia, né, negaram a Bíblia, negaram o primeiro ponto de doutrina da congregação, né, que diz que a palavra de Deus, que a palavra de Deus, a Bíblia, nada pode ser acrescentado, nada pode ser diminuído. Está escrito no ponto de doutrina número 1, né, do Inário. E negam também o estatuto, negam também o próprio estatuto que diz que tudo aquilo que nós precisamos, coletivamente e individualmente, está dentro da Bíblia, dentro das Escrituras. O Estatuto da Congregação diz isso. Infelizmente, esses irmãos, sem a guia de Deus, né, eles não fizeram isso com a guia de Deus, foram guiados por outra coisa, menos pelo Espírito Santo de Deus, né? Negaram a autoridade da Bíblia como palavra de Deus, estão negando o próprio Deus, estão negando o próprio Jesus Cristo, pois o Senhor Jesus Cristo falou: quem crê na minha palavra, né, e crê naquele que enviou, né, passou da morte para a vida. Então estão negando o Senhor Jesus Cristo também, né? Então foi um absurdo isso que os irmãos fizeram, né? Negaram a Bíblia, negaram o ponto de doutrina e negaram o próprio estatuto. Agora eu quero provar para vocês, né, dentro das Escrituras, que nada substitui a autoridade da Bíblia. Nada substitui a autoridade da Bíblia. Não existe nenhum líder religioso, não existe papa, não existe bispo, não existe presbítero, não existe líder eclesiástico nenhum que possa substituir a Bíblia como palavra de Deus. Nada substitui. Eu vou mostrar aqui para vocês dentro da Bíblia. Eu vou citar aqui alguns textos da Bíblia, né, para vocês entenderem. Vou começar aqui por Apocalipse, capítulo 22, versículo 18, que diz assim: porque eu testifico que todo aquele que ouve as palavras dessa profecia, deste livro, que se alguém lhe acrescentar alguma coisa, Deus fará vir sobre ele as pragas que estão escritas nesse livro. E se alguém tirar quaisquer palavras do livro dessa profecia, Deus tirará sua parte da árvore da vida e da cidade santa que estão escritas nesse livro. Então aqui em Apocalipse já está escrito que na Bíblia nada pode ser acrescentado e nada pode ser diminuído. Não existe pregação, não existe revelação, não existe visão, nada substitui a Bíblia. A pregação que sair do púlpito, que estiver de acordo com a Bíblia, é palavra de Deus. E a pregação que sai do púlpito, que não está de acordo com a Bíblia, que fere princípios bíblicos, não é a palavra de Deus, é palavra do diabo. Eu falo sem medo de errar aqui. Vamos agora para Apocalipse, capítulo 1. Deixa eu botar aqui, capítulo 1, versículo 3, que diz assim: bem-aventurado aquele que lê, os que ouvem as palavras dessa profecia e guarda as coisas que nela estão escritas, porque o tempo está próximo. Então está escrito aqui em Apocalipse, né, que bem-aventurado aquele que lê, e guarda as palavras dessa profecia. Então a palavra de Deus já está na Bíblia, não tem como negar. Vamos agora para outro texto. Olha aqui um texto muito bom, né? 2 Pedro 1,20, que diz assim: sabendo primeiramente isto, que nenhuma profecia da Escritura é de particular interpretação, porque a profecia nunca foi produzida por vontade de homem algum, mas os homens santos de Deus falaram inspirado pelo Espírito Santo. Então, aqui o apóstolo Pedro diz que a Bíblia é inspirada pelo Espírito Santo. Então, se ela é inspirada pelo Espírito Santo, ela é a palavra de Deus, sim, e nada pode se igualar a ela. Então, quem nega que a Bíblia é a palavra de Deus é um herege. E nem sei se pode ser considerado filho de Deus aquele que consegue negar a própria palavra de Deus. Abra sua Bíblia agora no livro de 2 Timóteo, capítulo 3. 2 Timóteo, capítulo 3, versículo 16 e 17, que diz assim: toda a Escritura divinamente inspirada é proveitosa para ensinar, para redarguir,
para corrigir, para instruir em justiça, para que o homem de Deus seja perfeito, perfeitamente instruído para a boa obra. Então, o que instrui o homem para toda a boa obra, o que faz o homem ser perfeito, o que é proveitoso para instruir, ensinar e redarguir é a Bíblia, é a Escritura. Nada substitui a Escritura, nada substitui a Bíblia. Agora veja as palavras do próprio Senhor Jesus Cristo, Mateus capítulo 22, versículo 29, o Senhor Jesus Cristo diz: erra o homem em não conhecer as Escrituras. Erra o homem em não conhecer as Escrituras, nem o poder de Deus. Então quem não conhece as Escrituras, ele erra. E é justamente isso que vocês fizeram. Vocês não conhecem a Bíblia, por isso que vocês estão errando, estão negando a Bíblia, negando o ponto de doutrina e negando o próprio estatuto. Vocês vão dizer que o Senhor Jesus Cristo estava errado? Né? Porque são poucos os irmãos que estão no ministério que incentiva o povo a ler a Bíblia. A maioria não incentiva. A grande maioria não incentiva a ler a Bíblia. E agora, vocês vão dizer agora que o Senhor Jesus Cristo está errado? Está aqui no texto, Mateus capítulo 22, versículo 29. O Senhor Jesus Cristo ele fala: erra o homem não conhecendo as Escrituras. Está escrito no livro de Oséias, capítulo 4, versículo 6. O meu povo foi destruído porque lhe faltou entendimento. E a única coisa que dá entendimento ao povo de Deus, ao crente, é a Bíblia, é as Escrituras Sagradas. E, infelizmente, o povo, a grande maioria do povo, não examina as Escrituras e são enganados por ventos de doutrinas. E falo isso de religiões evangélicas de uma forma em geral. Para fechar com chave de ouro, né, Deuteronômio capítulo 4, versículo 2, que diz assim, que na palavra nada acrescentareis à palavra que eu vos mando, nem diminuireis dela, para que guardeis os mandamentos do Senhor vosso Deus, que vos mando. Então, conforme os textos que eu mostrei para vocês, a Bíblia é a palavra de Deus, a Bíblia é completa. Na Bíblia, nada pode ser acrescentado, nada pode ser diminuído. Assim também diz o ponto de doutrina número 1 da congregação, e assim também diz o Estatuto da Congregação. E no Estatuto da Congregação ainda vai além, que diz que tudo aquilo que o povo precisa, coletivamente e individualmente, está dentro da Bíblia. Assim diz aquele livrinho azul da congregação, o histórico da congregação. Então está aqui, este é meu vídeo de hoje. Lamentável isso que alguns anciãos da congregação estão fazendo. Eu tenho a certeza que grande maioria não concorda com isso, com essa mudança. Eu tenho a certeza absoluta disso, que a maioria dos anciãos não concorda com essa mudança de negar a Bíblia como palavra de Deus, negar a autoridade da Bíblia como palavra de Deus e colocar a palavra de Deus apenas naquilo que sai do púlpito. Então, é lamentável isso. E peço para que você que está assistindo esse vídeo, que você acorde, que as escamas caiam dos seus olhos, né? Que você não seja cego, idólatra, mas que você abra os seus olhos e lute pela verdade também. Como o Senhor Jesus Cristo falou: e conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Então tá aqui, este é meu vídeo de hoje. Peço para que você deixe o like no vídeo, compartilhe, né, com seus amigos, compartilhe esse vídeo, deixe o seu like e até o próximo vídeo.